Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre cuidados mentais para uma vida saudável. Fala aí pessoal, aqui é o Dayan, tudo bom? Vamos hoje aí retomar então os nossos trabalhos. Oi povo, aqui é o Valdir, paz de espírito não se improvisa. Muito bem pessoal, hoje nós temos um tema aí mais voltado para a mente, para o indivíduo, né? Para o sossego da vida mental de todos nós, tão abalados nos últimos tempos. Estamos vivendo tempos muito complexos, então vamos pensar um pouquinho aí sobre como proteger as nossas cabeças e cultivar melhores pensamentos e outros hábitos. Mas antes de dar início ao nosso tema, vamos lembrar aí vocês sobre a importância de fazer inscrição na nossa página lá no YouTube. Então, a gente está fazendo o upload dos episódios antigos devagarzinho, mas se você fizer a sua inscrição lá na nossa página, né, só digitar aí o Cast dos Espíritos, você recebe o lembrete dos lançamentos dos novos episódios, que estão sempre primeiramente por lá no YouTube. De resto, acompanhe a gente aí pelos seus players de podcast, agregadores, e manda o seu alô lá pelo Instagram, manda um direct pra gente, se você tiver perguntas, sugestões, comentários sobre os temas que a gente tem discutido. Vai ser muito legal bater um papo com vocês. Bom, como eu comentei na introdução, hoje nós vamos falar sobre como manter a mente em equilíbrio, como manter uma mente saudável, quais são as práticas mais recomendadas pelo Espiritismo para a gente poder manter em equilíbrio os nossos pensamentos, né? Nós sabemos, pelo que o Espiritismo nos ensina, que cada um de nós, não importa o quanto variem as nossas capacidades, cada um de nós é um espírito imortal responsável por seus próprios pensamentos e, como consequência, responsável pelo próprio bem-estar individual. Essa regra, que vale pra gente aqui no mundo material, vale para os espíritos desencarnados. Esse é um ponto muito importante dessa reflexão. O modo como a gente pensa tem muito a ver, obviamente, com o modo como a gente vive aqui, e a gente leva esse modo de viver para depois da existência material. Cuidar bem da própria mente, portanto, é um tipo de obrigação cujo descumprimento pode ter sérias consequências. E é assim que a literatura espírita nos ensina, por exemplo, a encarar o fato de os espíritos deixarem este corpo e continuarem vivendo uma vida mental profundamente material, profundamente igual a que tinham aqui. O condicionamento sobrevive à morte, digamos assim, né? Então a gente tem uma enorme preocupação, faz parte das melhores tradições espíritas chamar a atenção para os cuidados que a gente precisa ter com os pensamentos que a gente alimenta, com as companhias mentais que a gente convida para conviverem com a nossa casa mental. E aí, vivendo num mundo material tão cheio de problemas, sendo muito difícil reagir para esse convite que a gente recebe diariamente, que parte de todos os meios disponíveis aí da televisão, do WhatsApp, da internet, muita violência, muita ansiedade, muita preocupação, é bem difícil manter uma mente em equilíbrio, a gente sabe, né? Eu gostaria de puxar a discussão aqui com o Dayan e o Valdir, então, né? Primeiro, o nosso primeiro ponto, eu gostaria de chamar a atenção para a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então, o primeiro item de discussão da nossa pauta é, na verdade, uma prática que o Espiritismo propõe muito antiga. É um ensino filosófico bastante antigo. Vamos discutir um pouquinho sobre como reinterpretá-lo, então, à luz do que nós conhecemos ou sabemos por causa do Espiritismo. Kardec pergunta, lá na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. A resposta do Espírito foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec emenda, então, a pergunta 919 a um complemento, né? Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí nós temos aqui na resposta uma longa digressão do Espírito Santo Agostinho sobre uma prática consagrada entre os estoicos, mas muito conhecida desde muito tempo em várias culturas. Santo Agostinho diz aqui, rapidinho, em alguns pequenos trechos, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Lá na frente ele diz:
Questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Logo depois, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos? Um pouquinho mais à frente, em outro momento, ele completa: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. Faça, portanto, o balanço de sua jornada moral todos os dias. Bom, o texto é longo, a gente convida os ouvintes e as ouvintes para poderem dar um pulo no Livro dos Espíritos e reler a mensagem. Esse tipo de prática, quando Santo Agostinho diz, bom, encarnado eu fazia isso comumente, ela era uma técnica ensinada em escolas de pensamento como o neoplatonismo e muito mais antiga que isso, desde o estoicismo grego e, sem dúvida, romano também. A ideia era ensinar os praticantes desse tipo de filosofia a pensarem mais sobre cada ato que tiveram durante o dia e, num momento chave da reflexão, a se colocarem na condição de quem está pensando na morte. Memento mori. Reflita sobre esse momento caso você estivesse à beira da morte agora. Ou então, como nós somos espíritas, bom, nós morremos, só que nós sobrevivemos à morte. Então, no nosso caso, a gente não deveria simplesmente meditar durante o dia sobre como seriam as coisas se eu estivesse à beira do leito de morte, mas se eu, de fato, tivesse morrido, porque sabemos que a alma sobrevive. Então, vamos lá. Para começar a nossa discussão sobre como manter uma mente saudável diante do mundo em convulsões que a gente vive, a prática diária de autorreflexão parece para vocês dois um exercício viável? Vocês fazem isso? Tem sido útil fazer? Conseguiram aprimorar alguma coisa? E pensar como um espírito imortal, fazendo esse exercício de reflexão. É viável? O que é que vocês acham? Olha, Rodolfo, essa passagem eu já li algumas vezes, já abordei esse tema em palestra, e ela é uma lição muito interessante. É uma lição super prática, super válida, mas que eu poucas vezes me recordo de ter feito uso dela. Santo Agostinho coloca isso como uma prática diária. Você precisa exercitar isso até criar esse hábito. Porque realmente quem quer se melhorar mesmo, está bem comprometido com o processo, essa é uma forma muito interessante de começar. Eu confesso que do ponto de vista prático eu sempre tive muita dificuldade e, como eu disse, já fiz isso, mas de forma esparsa. Entretanto, para mim foi extremamente eficiente. O problema é que a gente às vezes se incomoda, né, com as nossas práticas, porque no dia a dia a gente está tropeçando. No dia a dia nós estamos praticando ainda pequenos atos que a gente prefere esquecer que realizou durante o dia e lembrar deles no final do dia vai incomodar. Pô, fiz isso, fiz aquilo, não podia, como é que eu posso me melhorar? Isso é o que deveria ser feito, né? Estaríamos aí no dever ser. Como nós deveríamos agir? Na prática, a gente se perde. Se pudéssemos ou reservássemos realmente um tempo para isso, acho que nós teríamos aí bons frutos. Para mim, as poucas vezes em que eu realmente fiz uso dessa técnica, eu consegui identificar alguns erros, né? O mais difícil é a gente identificar os nossos vícios, né? Os nossos defeitos. Mas uma vez identificado, tendo a boa vontade, a gente pode trabalhar isso. Então, boas mudanças, né, que eu tive de comportamento vieram nesse tipo de reflexão, fazendo essa reflexão. Agora, na real, as grandes transformações, aquelas que eu percebi que marcaram muito fortemente a minha existência, elas foram frutos de outras coisas. Não necessariamente essas reflexões do comportamento diário, mas foram aquelas advindas do estudo. O estudo acabou abrindo uma porta, mostrando com muito mais clareza que uma determinada conduta que eu praticava era errada e que ela precisava ser modificada. Então isso acabou tendo muito mais impacto para mim em momentos, né, muito bem marcados até agora nessa encarnação. Como é que você sabia, você tinha noção, é uma pergunta que as pessoas fazem muito, né? Para mudar eu preciso ter noção de que preciso mudar, certo? Eu preciso sentir no mínimo incômodo, eu preciso ter o mínimo de consciência de que ando fazendo as coisas de modo errado, né? Eu acho que uma das coisas bacanas da reflexão, do exame diário de consciência, né? Que é, como eu disse, é uma prática filosófica muito antiga, é que a pessoa tome mais consciência dos caminhos que vem seguindo e não apenas como um graveto de madeira descendo a correnteza do rio, né? E não seja levado pelas circunstâncias.
Então, você fala, eu estudando eu consegui promover mudanças na minha vida. Mas e a tomada de consciências antes de precisar mudar? Mas veja, o que eu estou dizendo é que talvez, fazendo esse tipo de reflexão, eu tivesse chegado a esse entendimento mais cedo. Esse é o ponto, mais cedo, né? Porque esses nossos pequenos, não só pequenos, mas os grandes também deslizes, a gente acaba não conseguindo nem perceber, porque eles estão naturalizados em nós. Eu vou dar um exemplo aqui do machismo, quer dizer, a gente cresce numa sociedade machista e a gente tem atitudes machistas desde pequeno, dentro da escola, com piadas, né, com um certo distrato, vamos dizer assim, com as meninas, né? E de modo que a gente leva isso para a vida toda. Como você está, certas atitudes, né? Não estou dizendo todas, mas certas atitudes elas acabam naturalizadas, a gente nem percebe que está fazendo algo errado, algo ruim. Até porque se ninguém chegar na gente falar, a gente não vai saber. Esse tipo de questão, se a gente analisasse, né, mais frequentemente, nós alcançaríamos. As mais importantes não vieram dessa reflexão, mas lendo, estudando, é que eu me vi ali. Eu falei, gente, mas isso aqui tá errado, mas eu faço isso aqui. Então, assim, o que você está dizendo é que para fazer o exame de consciência eu preciso ter alguma capacidade de entender a diferença entre o certo e o errado, por exemplo. Eu tenho que ter conhecimento. Eu acho que sim, porque então, assim, não tem como. Senão a pessoa vai revisar e vai dizer assim, Santo Agostinho diz aqui, por exemplo, quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se praticado por outra pessoa. Como eu vou poder julgar corretamente se o meu olhar é cheio de preconceito, por exemplo, né? Eu tô sendo agressivo com a minha esposa. Vou analisar a minha atitude. Vou me colocar no olhar de um amigo meu. Ele também acharia que eu tô certo, sabe? Porque você não tem consciência do seu erro, né? Você tá dizendo é que o conhecimento tem que te salvar. Senão você não vai fazer uma revisão adequada. É isso. Porque eu posso até refletir, mas se eu não tiver um conhecimento de certas coisas, eu acabo não associando. Eu falo, mas isso aqui é certo ou errado? Mas o fulano também faz, o ciclano também faz. Meu pai fazia, meu avô fazia. No meu círculo todo mundo faz. Então, show. Aí eu não tenho nada que mudar aqui. Mas, tá tudo normal. Ninguém tá reclamando, então vamos seguindo a vida porque aqui tá tudo certo. E às vezes não é, né? A gente tá reproduzindo um conhecimento, enfim, preconceituoso, opressor, mas naturalizado. E a gente não é capaz de perceber. Então, acho que o estudo também tem a importância de nos alertar para isso. Tem que juntar as duas coisas, senão você não é capaz de ser juiz de si mesmo, né? Vai ser um juiz benevolente, né? Você fala assim, eu realmente fiz muitas coisas erradas, mas nem foram tão erradas assim. Dá só uma olhada, todo mundo faz. Fazia. Sempre foi assim, o jeito de fazer as coisas é desse jeito, né, Valdir? Assim, eu acho que aqui a gente tá chegando num ponto que é muito importante, né? A técnica é muito intrigante, fazer uma revisão de consciência diária é fundamental para que você possa ter mais controle sobre suas ações, mas se você é uma pessoa que tende a analisar as próprias ações de modo leniente, né? Se sua cabeça está cheia dos conhecimentos errados, se você é preconceituoso, se você é uma pessoa agressiva, violenta, etc., você pode acabar no fim do dia dizendo, olha só que cara legal que eu sou, afinal de contas, a minha régua moral é diferente, né? Sabe, Rodolfo, eu gostei que você tenha trazido à tona uma palavra que me permite fazer uma intervenção nisso, talvez ajude o nosso ouvinte com alguma coisa mais, um caminho nas pedras, sabe? Você evocou aí essa técnica de pensar todos os dias no seu dia. E está apontando um risco, que é, com que parâmetros eu julgo aquilo que eu fiz, né? Eu estava aqui refletindo enquanto o Dayan comentava, e eu estava pensando num dos aspectos que mais me agrada no Espiritismo, que é a ausência de preconceito para com aquilo que funciona ao nos fazer melhores. Então ele vai e busca uma ideia de um filósofo pré-cristão, chama Santo Agostinho, que é um pai da igreja, e etc. E aí eu acho que existe uma coisa que o Ocidente, num certo sentido, melhorou, que o espírita poderia usar como um instrumento para fazer isso que o Santo Agostinho recomenda e que o Dayan estava falando e que você está anunciando. Eu passei há alguns anos, com idas e vindas, a buscar técnicas de meditação. Muita gente, quando ouve falar em meditação, pensa num monge oriental sentado em flor de lótus, repetindo
um certo mantra, ou enfim. Tirando o aspecto religioso, que pouco nos importa, porque somos espíritas, já temos a nossa própria carga religiosa, a técnica meditativa em si pode te ajudar muito a lidar com essa reflexão diária. Não te dizendo o que é certo ou o que é errado, mas te ajudando a encontrar paz mental e silêncio para que aquilo que foi feito durante o dia e que é mais relevante venha à tona. Claro, você sempre pode chegar lá e pensar: às 7 da manhã tomei café, às 7h15 entrei no banho, e passar o seu dia em revista assim. Ou você pode optar por uma técnica meditativa de primeiro vou jogar a minha consciência, ou melhor, a minha atenção em alguma coisa, como a respiração, por exemplo, e deixar vir à tona a minha mente o que está passando pela minha cabeça. Então, na hora em que isso vem para a consciência, eu tenho a oportunidade de jogar um foco naquilo, de ver, eu estou agora prestando atenção na minha respiração. 15 segundos depois, volta a minha mente a discussão com a pessoa X ou Y, ou a minha irritação com o trânsito, ou a minha raiva com as contas que não param de chegar, ou a minha insatisfação com o lugar e com a vida que eu estou levando. Então, ao permitir que essas coisas venham à tona, que essas redes de pensamento flutuem, eu estou permitindo para mim analisar aquilo que preenche o meu dia. O ouvinte deve estar pensando, como é que eu medito? Meu amigo, você vai encontrar hoje em dia trocentos aplicativos, sites na internet, meditações religiosas ou laicas, com guia, sem guia, com uma quantidade imensa de instrumentos para que você possa tentar pensar sobre o seu dia e pensar sobre as coisas que estão circulando sobre a sua mente. Às vezes é muito difícil até a gente ter noção de quais são os pensamentos que estão ali rodando repetitivamente pela nossa cabeça. E é nesses minutos de silêncio, de parada para si, é capaz de você tomar consciência de qual é esse disco quebrado. Tá, então acho que a gente pode juntar duas coisas aqui. Acho que a gente, para os nossos ouvintes acompanharem, acho que a gente tem aqui 2 pontos bem legais de discussão. O primeiro, o Valdir trouxe de volta para o exercício. A vida anda muito complicada, a gente tem muitos meios atraindo a nossa atenção. Eu tenho usado muito uma palavra que o Foucault usava nos cursos dele, que é: nossas mentes são sequestradas, né, por esses muitos meios, o dedinho rolando ali no Instagram, no Facebook, no celular o dia inteiro, é aquilo te convocando a dar opinião, são milhões de notícias, né? Até o seu relógio cospe notícia ruim, né, hoje em dia, e aí você, não quero ter uma opinião, nem quero saber o que está acontecendo, mas acaba sabendo e sendo praticamente sequestrado, e a gente vive como se fosse um balão num turbilhão, né, no meio de um furacão. Daí, Valdir, você então chama a atenção para o seguinte: olha, antes do efetivo conhece-te a ti mesmo, eu tenho que me habituar a prestar atenção em mim mesmo. Esse tipo de exercício pode te ajudar, em primeiro lugar, a ser uma pessoa real, que tem efetivo controle de si mesmo e não é apenas um joguete das circunstâncias. Então, para começar, a gente tem que se habituar a algum tipo de prática que nos ajude a ter a nossa própria existência sob os nossos olhos. O Dayan pegou e chamou a atenção para o seguinte: tudo bem, ok, agora se eu paro, se eu observo, se eu presto atenção, se eu respiro, se eu olho para as coisas que eu faço, bom, de onde eu vou tirar os meios para poder analisar o meu próprio comportamento, para poder julgar o meu próprio comportamento, né? Eu acho que nós estamos chegando aqui num ponto interessante de falar para os nossos ouvintes sobre o que seria um bom conjunto de recomendações, então, né? Estamos ouvindo o episódio aqui, eu estou passando por esse turbilhão aí. O que eu faço em primeiro lugar? Então vamos lá. Imagine o nosso ouvinte que está passando por um quadro de vida muito turbulento, certo? Economicamente falando, emocionalmente falando, familiarmente falando. Ele precisa de ajuda e está nos ouvindo. Como é que eu começo a conseguir obter um mínimo de equilíbrio nessa confusão em que eu vivo? Primeiro,
eu paro para pensar e tiro um tempo ao longo do dia, Valdir? E Dayan, depois que o Valdir responder, por onde esse estudo começa? Onde estão as melhores fontes? Eu garanto que tem muita gente nos ouvindo aí que assiste 92 palestras espíritas no YouTube por dia. E nós aqui, nosso time já é um time do contra, né? Nós já recomendamos várias vezes, pare de assistir palestra no YouTube do seu divulgador favorito todo dia. Então vamos lá, Valdir. Por onde esse indivíduo, essa amiga e esse amigo vai começar para ter condições de fazer o que o Santo Agostinho está propondo? Eu recomendaria que, de cara, o interessado procurasse uma técnica meditativa que o agrade. Essa técnica pode estar envolvida dentro de um contexto religioso ou não, pode ser um meditador laico ateu, pode ser um livro. Aliás, ouvinte, eu estou lendo um livro escrito por um pesquisador americano sobre budismo, que na verdade não é sobre religião, é sobre por que a técnica de meditação nos ajuda a ser melhor. Qual o nome do livro? Passa aí para os ouvintes. A gente põe na descrição lá. Exatamente, eu vou deixar a recomendação na descrição, porque o budismo funciona, e não é porque o budismo é uma melhor religião, porque o budismo é mais iluminado, porque o budismo é mais antigo. Não é esse o foco do livro, não são as questões ético-morais, as perspectivas de comportamento. É uma boa análise que ele está fazendo a partir de algumas pesquisas comparativas com psicologia e neurociência sobre como, em tese, a meditação pode ajudar biologicamente a sua mente, o seu cérebro, os seus neurônios a funcionarem de uma forma distinta. Então, procure algum tipo de meditação que possa te ajudar. A meditação salva por si? Ninguém está em busca de uma nova... Rodolfo, como é que chamava aquela coisa que os católicos vendiam na Idade Média? Indulgência? Indulgência. Isso, ninguém está em busca de uma nova indulgência. Se alguém está pensando, eu vou meditar para salvar-me no final do dia, não é esse o propósito. Você precisa de uma ideia de silêncio para sua mente, só isso. Mas é isso que os religiosos, na maioria, não entendem, Valdir. Eles falam que entendem. Se tu for para qualquer encontro espírita por aí, e quem tá nos ouvindo já foi a muitos, teve alguém lá que propôs uma visualização terapêutica, sabe? E aí que alguém propôs um exercício coletivo até interessante de meditação. No caso do espiritismo, sempre existe muita evocação, né? Você mentaliza um mentor, um espírito superior, o derramamento de fluidos e etc. Isso pode ter sua utilidade, pode ser legal. Mas o que eu acho que o que você está argumentando tem de mais importante é fazer com que a pessoa entenda que se ela não tomar a própria vida, sobretudo a sua vida mental, nas mãos e encontrar uma prática cotidiana que lhe permita parar esse fluxo do vai e vem, né, de convocações. O Heidegger chamava de intimações provocantes que você não consegue fugir. Se ela não achar um jeito de começar a observar a própria vida como se a vida fosse dela, para então começar a ser capaz de promover mudanças, ela pode ir para quantos eventos ela quiser, ela pode chorar mentalizando quantas vezes ela quiser. Os benfeitores podem até mesmo vir dar passe e derramar fluido, que pode ser um oceano de fluido, que não vai dar certo porque a pessoa não está habituada a agir como um espírito autônomo. Livre, né? Uma pessoa que consegue parar e dizer assim, olha, não, eu não vou. Esses são os minutos do meu dia em que eu só presto atenção em mim mesmo. Exato, a ideia de você separar um momento para se reconhecer, para estar em silêncio. Então, este momento que é seu serve provavelmente, pelo menos para mim, eu tenho testado técnicas distintas e atualmente tenho procurado ficar atento a isso, a saber qual é a natureza do pensamento que vem à tona da consciência no meu momento diário de meditação, nos minutinhos que eu escolhi para mim durante o dia. Isso tem te ajudado muito, é uma coisa que você tem feito nos últimos tempos e que você recomenda fortemente, então, que o pessoal dê uma olhada aí, né? Acho que a gente pode pôr na descrição até o nome de algum aplicativo, de repente alguém quer uma dica, né? Diz, olha, baixe esse aplicativo e tente 2 minutos, 3 minutos,
A gente bota lá depois na descrição. E aí, Dayan, se tu pegar uma dica dessa como a do Valdir, digamos que você tenha encontrado um mínimo de sossego mental para botar os pensamentos em ordem. O que você andou lendo que fez muita diferença nos últimos tempos, né? Como é que você escapa desse turbilhão quando precisa? Tirando praticar exercícios físicos, etc, né? Quer dizer, não sei se a gente deveria falar tirando, né? Porque, eu não tiro, não. Né? O que me relaxa é isso aí, né? Corridinha, meu joguinho, eu treino. Eu até vou me reformular aqui. Eu não sei se deveria tirar, não, porque às vezes, né, sua caminhada, sua bicicleta, sua musculação, sua sei lá o quê, é o único momento que você tem para, inclusive, olhar para o próprio corpo, né? Prestar atenção em si mesmo. Mas você falou muito sobre estudar. São 48 streamings com séries e filmes, o YouTube não tem fim. Mas como é que você puxou pro lado, assim? Como é que você saiu dessa onda? Durante a pandemia, o que foi mais útil para te ajudar nesse ponto? Excelente. Olha, não só na pandemia, né? Ouvintes, quando o Rodolfo faz uma advertência, melhor dizendo, né, com relação aos vídeos de YouTube, né, dos divulgadores favoritos do espiritismo, que tem muito material lá. Em outros episódios, inclusive o Valdir já nos advertiu sobre isso. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa muito ruim lá, né? Então a gente tem que saber, antes de mais nada, filtrar. Eu teria dificuldade para dar um roteiro, sabe? Porque eu mesmo não sigo um roteiro. Me permitam fazer aqui uma pequena reflexão. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, na mensagem, ou melhor, na resposta, os Espíritos deixam claro a finalidade da reencarnação, certo? Que é o Espírito chegar à perfeição. Mas eles deixam claro que a reencarnação serve também para colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhes cabe na criação. Deixando claro que tudo na natureza ele é solidário. Então nós, como espíritos, temos o nosso papel nessa evolução não apenas nossa, pessoal, mas também coletiva. Então há inúmeras formas do espírito para alcançar a perfeição. A questão da meditação é apenas mais uma, porque você exercita uma reflexão, as nossas experiências obviamente vão auxiliar a isso. Mas o estudo é uma delas também, e me parece um ponto muito importante. E ele é importante porque, quando o Rodolfo coloca essa questão das palestras, que a gente acaba ficando horas ouvindo palestras espíritas, isso não quer dizer que esse conteúdo, ainda que seja um conteúdo bom, ele tenha o condão de, por si só, garantir para nós um conhecimento que vai nos permitir dar um passo adiante, ou seja, evoluir. Quando nós falamos de estudo, nós estamos falando de estudo espírita, nós estamos falando em adquirir os conhecimentos mais variados sobre os assuntos mais diversos do planeta, porque nós temos que aprender, obviamente, sobre tudo. Eu preciso guardar o meu tempo para fazer o estudo. O estudo ele precisa ser constante, ele precisa ser regular. A gente precisa ter uma disciplina, um compromisso com o aprendizado. Esse é o primeiro ponto. Mas eu vou ficar lendo romance espírita, as obras básicas? Não, nós vamos ler isso também, especialmente as obras básicas. Um romancezinho para dar uma relaxada. Mas vejam, nós devemos buscar aprender sobre tudo o que for possível. Pegar um bom livro de história, um livro de filosofia, sentar com os filhos ainda que seja para revisar a matéria da escola, porque a gente já deixou isso muito tempo para trás, de biologia, de geografia, enfim. Todo o conteúdo que nós vamos considerar edificante, ele vai nos auxiliar nesse progresso. E por edificante aqui eu quero dizer o seguinte, é tudo quanto nos induz ao bem e às virtudes, certo? Então não é um conhecimento ou não é uma argumentação anti-vax. Você precisa ter mais estofo, você precisa ler várias coisas. Eu assisti tal coisa no programa X, fulano falou isso. E aí a pessoa acha que adquiriu o conhecimento. Não. Se você concordou ou não com aquele conteúdo, dá uma pesquisada no assunto, procure livros, procure sites, procure material, que hoje é muito fácil a gente ter acesso à informação na internet, mas não fique preso à primeira informação que chega. Leia o que é favorável, leia o que é contrário, ouça a opinião de outras pessoas, mas reflita para que aí sim você possa chegar à sua opinião.
Não, olha, eu me convenci de que tal coisa é melhor num caminho XYZ, mas a gente precisa ter um pouco dessa capacidade de refletir. Então, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar algum tempo. E eu não posso, na minha humilde opinião, nós não podemos ficar presos apenas ao conteúdo espírita. Nós temos que abrir aos outros conteúdos, inclusive aqueles que vão contra aquilo que nós entendemos que está certo dentro do espiritismo. Por que isso é contestado? Quais são esses argumentos? E refletir sobre aquilo. Porque pode ter também ali muito acerto. O próprio Kardec já tinha deixado isso claro. Onde houver conflito entre a ciência e o espiritismo, fica com a ciência. Então a gente não pode só ficar preso a conteúdo espírita, não pode ficar só assistindo palestra espírita. Nós temos que ampliar o nosso leque de conhecimento sobre vários assuntos. Ponto. Eu, Dayan, já dei esse depoimento em outros episódios. Eu falo disso porque eu sei o que é. Eu passei muito tempo, muitos anos lendo todo tipo de livro espírita. Eu li os romances mais importantes todos muitas vezes, né? Eu li, sei lá, os livros da Zilda Gama muitas vezes. Hoje em dia é até difícil encontrar alguém que conheça os livros da Zilda Gama, né? E eu li todos muitas vezes, né? Hoje é a palestra do YouTube, né? A pessoa fica... É o mecanismo normal, viu? É o cérebro de todos nós. A gente vai atrás do que nos dá conforto, né? Então você bota lá, você gosta do Divaldo? A hora que você bota lá o CD, lembra botar o CD do Divaldo pra ouvir enquanto a gente dirigia na estrada, né? Ou ia pro lugar. Ah, mas é ficar ouvindo a voz dele, ele repetindo aquelas coisas, te deixa num ambiente mental favorável, não é? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente escolhe esse meio como meio principal de aprendizado e a gente não sai de dentro dele, como você tá dizendo, né? Ele não nos oferece tudo de que nós precisamos. E não raro, os nossos preferidos podem estar errados sobre muita coisa. E a gente depois vai virar uma vítima. Também é um sequestro mental. Então, o conforto, que é legal, que é importante, né? Olha, tirei um momento do dia aqui para ouvir uma visualização terapêutica ou para assistir uma palestra do meu divulgador. Pode ser legal, mas se você só faz isso, se você não sai daí, se você não se dá a oportunidade de observar as coisas sob um prisma diferente, é muito provável que você não esteja aprendendo nada ou aprendendo muito pouca coisa realmente útil. O conforto mental não é o melhor amigo do conhecimento. Vou repetir. O conforto mental não é o melhor amigo do conhecimento. O Platão, lá no Mito da Caverna, o primeiro sintoma de quando você está saindo da caverna é o incômodo que a luz provoca nos seus olhos, porque você não estava habituado a enxergar a verdade. Você só enxergava as sombras. E aí o Sócrates diz, né? É necessário coragem para enfrentar o desconforto causado pela luz. E esse desconforto, ele provoca uma série de reações, e aí a gente precisa ter, como o Valdir disse lá atrás, um pouco de atenção ao que está acontecendo, uma boa disposição para encarar esses momentos que no primeiro passo vai ser difícil, né, Valdir? Porque a pessoa pensa assim, pô, vocês começaram o episódio falando sobre como manter a mente saudável em equilíbrio no meio da confusão. Falamos de meditação e de estudar, e agora estão falando para eu me sentir cada vez mais desconfortável, né? A pessoa pode ficar até meio em dúvida. O Dayan tá falando de estudar e agora, daqui a pouco vocês estão me pedindo para abandonar a minha fé. E não é isso. É que existe um passo a passo aí, em que a gente, para tomar mais controle da própria vida, em algum momento, a gente vai ter que, inclusive, cortar as amarras que a gente deixou presas e que fazem com que a gente tenha uma vida ruim, né, Valdir? Rodolfo, eu tava aqui pensando, engraçado que você falou sobre o início do nosso episódio, o nosso tema, e eu tava aqui pensando na paz de espírito, que era o que eu havia proposto pro nosso ouvinte, né, como foco das minhas reflexões. Como superar a ideia falaciosa, ilusória de que dá para improvisar paz de espírito, né? Não dá. Como um empolgado pela meditação, eu digo para você, não dá. Meditar no começo não vai ser fácil. Vai te incomodar, vai doer, vai ser frustrante, enfim. Porque a nossa mente não está habituada a isso. O Dayan fez a recomendação sobre os livros, o Rodolfo sobre as palestras. Eu estava pensando aqui se eu devia ou não expor essa opinião para os nossos ouvintes. Mas eu acho que eu devo expor.
Ouvinte, a minha paz mental melhorou muito quando eu parei de ler romance espírita. Especialmente quando eu parei de ler as coisas que os espíritas diziam que eram conhecimento edificante. Não me entendam mal, porque eu vou explicar melhor o que eu tô querendo dizer agora, tá? O Rodolfo estava falando, e o Dayan, sobre a dificuldade que existe para as pessoas superarem os hábitos mentais e os comportamentos, os preconceitos, as estruturas nas quais nós fomos ensinados a viver. E boa parte dos livros espíritas não te oferece um passo adiante. Talvez 90% dos romances se dediquem a contar de uma forma literariamente ruim o reme-reme da nossa vida cotidiana. É o fulano que foi infiel, o Beltrano que matou por uma herança, é o cicrano que tem muita raiva de alguém, e nasce, renasce, e nada mais do que a gente já sabe, que é quanto mais nós nos dedicarmos à vida material, quanto mais nós abandonarmos a responsabilidade na convivência uns com os outros, mais aprofundados serão os nossos sofrimentos. E aí o hábito de ficar voltando àquelas histórias novelescas, aquelas histórias muito banais, 90% talvez dos romances espíritas publicados são, na minha percepção, muito banais. Trazem muito pouca coisa que te ajudem a compreender as razões do seu próprio sofrimento, coisas que você já não saiba que são. Todo mundo cresceu com mãe e pai dizendo que a gente tem que tratar bem os outros. Todo mundo cresceu ouvindo que violência não resolve nada, que é necessário ser paciente, que nós temos que amar o próximo, que nós temos que fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Nós todos crescemos com essas orientações. A gente não precisa de um romance contando em 800 páginas mal escritas alguma coisa que a gente já não saiba nesse ponto. Onde é que eu fui começar a encontrar paz de espírito, então, ouvinte, se não foi na literatura edificante que os espíritos recomendam? Foi em literatura de verdade. Foi encontrando alegria em descobrir por que alguém escreveu um livro fenomenal. Como é que ele descobriu caminhos novos dentro da linguagem para contar histórias. Ah, mas isso não está sendo moralmente edificante? Bom, moralmente eu já conheço de outro ponto. Eu só não consigo colocar em prática ainda tudo que eu gostaria. Mas as recomendações morais eu já adquiri por outro meio. Eu quero, na literatura, descobrir algo que alivie a minha mente, me dê alegria, me dê satisfação, me dê prazer, estimule a minha reflexão e o meu conhecimento sobre a realidade, me ofereça visões de mundo que são distintas das minhas. Pode não parecer, mas ler um livro escrito por uma mulher é diferente de ler um livro escrito por um homem. Ler um livro escrito por um africano é diferente de ler um livro escrito por um europeu. Completamente. E cada vez que eu me permito desvendar um pouco deste outro mundo, eu tô ganhando muito mais do que ler o mesmo reme-reme de gente que matou, reencarnou para ser filho, para matar de novo, para não sei o quê. Não tem nada de valoroso artisticamente nisso. E a parte moral desse conhecimento, eu já tenho. Você já tem. Você adicionou um outro ponto agora ao nosso conjunto de práticas, assim. Meditação e autorreflexão primeiro, a importância do estudo em lato sensu, como o Dayan propôs o segundo, você agora evocou a arte, né? Você está evocando arte. Você olha, a arte pode ajudar a viver, ela pode te ajudar, inclusive, a viver feliz. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, culturalmente falando, o espiritismo é muito pobre em arte. E eu concordo plenamente com você, agora eu tenho uma visão mais clara disso, eu não tinha. Há pouco tempo eu não tinha, mas eu consigo enxergar com muito mais clareza que a espinha dorsal, por exemplo, da nossa literatura, que é o que o espiritismo tem para oferecer de melhor, ele é frágil, artisticamente falando, muito frágil. Em termos éticos, existe uma essência muito boa e que nós continuamos defendendo que é superior em qualidade moral, mas a pobreza artística do espiritismo é limitante. E se a pessoa não sai dali de dentro, ela não se enriquece. Inclusive, ela pode vir a sofrer um pouco, porque há muitas coisas ali que são depressivas. Como essa linguagem dos débitos e dos créditos, essa coisa meio catequética de incutir na cabeça da pessoa os pecados e que na próxima encarnação ela vai ser isso e aquilo. E aí eu queria fazer até um adendo, viu? Existe uma tradição de forte preconceito dentro do espiritismo. Preconceito contra o estudo, Dayan, e contra a arte. Preconceito, sim, contra o estudo e contra a arte. Entendeu?
Tanto que nós temos livros espíritas fundamentais importantes que traduzem, Valdir, a mente dos escritores como algo nocivo e prejudicial. Mas Rodolfo, é porque nesse livro do André ele pegou um escritor que escrevia historinhas de terror, o outro que escrevia sobre sexualidade, né? Mas não tem muito livro falando sobre os grandes filósofos ou escritores, porque você deveria estudá-los e etc. E esse preconceito está fortemente enraizado no espiritismo. Eu venho falando, venho repetindo, os espíritas se acreditam mais instruídos e mais cultos que a média dos outros religiosos, né? E isso não é verdadeiro, porque a indústria cultural espírita é muito limitante. Você gosta de psicologia, vai lá no site do seu psicólogo espírita favorito, e ele não passa de um coach de conforto mental que fica soltando palavrinhas doces, tentando te acalmar mentalmente durante o dia. Você não está estudando, você não tem nenhum desafio à sua mente, né? Procure uma colega, um amigo que é psicólogo de verdade, né? Assim você deve fazer se gosta de pedagogia, assim você deve fazer se gosta de medicina. Agora, a literatura, o teatro, a música são fontes inesgotáveis de alegria e felicidade para a humanidade. É nesse ponto que eu estava querendo me expressar mais claramente. Os livros espíritas não conseguem te trazer uma inovação na maior parte do tempo. São inúmeras repetições do mesmo mote, que poderia ter sido mais que suficiente. Nesse eu tenho todas as recomendações morais sobre o comportamento que devem ser seguidas. Mas não, eu tenho 150, 200, repetindo a mesma coisa ad infinitum. Então é aí que a gente não consegue avançar na literatura espírita. Ouvinte, eu sou um leitor viciado, eu adoro ler. Mas eu leio até pouco espiritismo, porque há pouca coisa que me ajuda a me sentir melhor quando eu estou lendo o espiritismo. Não, hoje em dia, tem sido bastante difícil por causa disso. Mas o que é isso que você está dizendo? Nós deixamos ou incentivamos a criação de uma indústria cultural que se repete, ela fabrica produtos religiosos que precisam obedecer um padrão. Todo livro do Divaldo é igual há muitas décadas já, né? Ele só repete. E o pessoal veio atrás no fluxo. Então, vocês não estão recomendando a leitura de um bom romance espírita para acalmar o pensamento? Falar, olha, hoje, desculpa, não. A gente recomenda fortemente que você leia as obras básicas, especialmente o Livro dos Espíritos, né? A gente recomenda fortemente que você faça uma autorreflexão diária para ser possível ou capaz pensar como um espírito imortal. A gente recomenda que você aprenda a meditar e vá estudar sobre o que mais lhe interessa. Pode ser sobre os bichos, o espaço, mas procure conhecimento de verdade, conhecimento bom, com pessoas que são estudiosas, né? São reconhecidas, e vá soltar o jogo, né? Vá soltar a sua mente. E quem sabe isso te dê mais estofo para conseguir resistir às atrações aparentemente irresistíveis do mundo maluco em que a gente vive, né, Daí? Eu lembrei aqui de um episódio que eu estava conversando com uma colega, ela provavelmente vai nos ouvir e vai lembrar disso. Quando você fala dessa questão do estudo no centro, né, que ele acaba sendo muito pobre, eu lembrei desse episódio, porque nós crescemos aqui no movimento estudando pelas apostilas da FEB e tudo, mas sempre com as obras básicas ali muito próximas. Não tem um curso com as obras básicas. A gente estuda mediunidade. Então são vários livros, mas o livro dos médiuns está sempre lá. Isso acaba sendo a responsabilidade de cada um. O livro dos espíritos e por aí vai. Não se estuda especificamente no movimento espírita, o que já para mim é uma falha terrível. Mas aí a colega, ela disse que ela estudava e ela ficava frustrada porque no centro onde ela fazia os estudos, eles eram desestimulados a ler as obras básicas. Era para ler os resuminhos que tinha na casa. Eu falei, gente, mas o espiritismo são as obras básicas. Aí, como é que você não vai estudar o princípio da coisa, o fundamento, né, de todo o negócio? Você é desestimulado a não estudar? Não, aí não tem condição um negócio desse. Aí é para acabar. Ouvinte, olha só. Você deve estar pensando assim, mas Valdir, eu gosto de saber o que acontece com o espírito depois de uma encarnação, quando ele teve as experiências A, B ou C. Vai no céu e inferno. Tem um monte. Nossa Tem uma senhora. lista lá. Nossa, tem uma lista, né? Um monte. Olha, provavelmente você não vai encontrar nas centenas de romances espíritas meia boca publicados nos últimos 100 anos,
nada muito melhor do que está escrito lá, nada inovador em relação ao que está no Céu e Inferno. Quase nada. Porque, no fundo, o romance espírita no Brasil, ele é divertidinho em alguns casos, alguns são bem escritos, alguns trazem algumas especulações. Outra coisa importante, se você está preocupado, eu vou ler mais tempo coisas espíritas para melhorar o meu conhecimento sobre o mundo espiritual, melhorar a minha relação com a minha espiritualidade, etc., não caia no terrível engano de achar que tudo que está escrito num livro espírita é a verdade nua, crua e cuspida diretamente para você. Não é. Boa parte do que está nos livros espíritas é especulação sobre algo. É a visão de um espírito acerca de alguma coisa. Se ele não estudar mais, se ele não sair dali, vai ser difícil perceber isso, né? A gente está gravando a coluna de filosofia, eu fico impressionado, eu estou impressionado, muita gente tem me mandado mensagens. Gente, o espiritismo, as ideias espíritas são muito antigas, elas são grandes, elas fazem parte de todas as culturas humanas, né? Mas é impressionante como a gente topa, as pessoas não têm a menor noção, as pessoas não fazem a menor ideia. Quantas vezes a gente participou de eventos ou vai no YouTube sobre história dos evangelhos e vai ver a pessoa que está dando estudo não tem conhecimento nenhum, entendeu? Não estudou, não sabe história. Eu tenho trabalhado com o grupo de pesquisa de história, né, lá do Rio. Gente, os caras são muito bons, as professoras são incríveis, eles sabem muito, eles estudaram demais, entendeu? É uma delícia ouvir o pessoal falando, inclusive, sobre a própria história do espiritismo no Brasil. Então, hoje tem livro, hoje esse pessoal tem muito vídeo no YouTube. Então, você está interessado sobre a vida de Jesus, quem é o Jesus histórico, segue lá o canal do André, né, do Chivitarese, dá uma olhada na página dele, tá cheio de livros aí, tudo bem, alguns livros são mais caros, então investe no YouTube, porque tem também. A pessoa não tá armada para julgar, Valdir, isso que você tá dizendo. Às vezes muita gente ouve a gente de boa fé, mas fica assim, não, esses caras são aqueles caras chatos que ficam reclamando de tudo e não estão envolvidos com nada. Desculpa, se você pensa assim, você está equivocado. A gente está envolvido sim, sempre teve. A gente está dando um depoimento sobre as nossas vidas, né? A gente escolheu o espiritismo e vem trabalhando com ele, mas o nosso depoimento é um depoimento de dentro. O Saulo Monteiro lá do Sorella fala muito disso, né? Olha, a gente está falando do movimento, mas eu estou aqui no movimento. A gente trabalha aqui, a gente quer preservar isso aqui. Mas a gente tem encontrado espíritas viciados em falsas terapias mentais, e essas pessoas não mudam ao longo do tempo. 32 congressos, 25 workshops, 92 cursos de não sei o que lá, vídeo do Rossandro Klinge de manhã e à noite e de noite, o do Haroldo Dutra no meio, o do outro fulano de tal não sei o que lá, e a pessoa tá há 8 anos fazendo isso, entendeu? Nossa, faz 3 anos que todo dia eu vejo um vídeo, uma palestra do fulano. Quando eu tô vendo, eu me sinto bem. Depois você não se sente, sabe por quê? Porque você não tá aprendendo. Não tá prestando atenção nem em você mesmo. Porque o aprendizado que você está recebendo, ele é muito frágil. O que tá faltando aqui, Valdir, eu acho, e a gente tem defendido isso muito comumente, né? Tá faltando autonomia no espiritismo. Vamos voltar pro começo, o nosso episódio precisa sim caminhar pro final, mas acho que aqui a gente precisa deixar claro que nessa confusão que a gente está vendo, o primeiro passo é parar um pouco, né? As nossas vidas não estão sob o nosso controle. E eu me sinto melhor hoje do que há 3 anos, e eu me sinto melhor, eu tô jogando muito no time do Dayan, porque eu venho estudando ávida e fervorosamente o espiritismo, inclusive para criticá-lo, e eu já me propus reconstruir a base teórica do espiritismo, né? Nossa, que vaidade. Vaidade nada, é a minha profissão, então eu tenho que estudar mesmo para fazer. É o que eu faço, é o que eu faço de melhor. Mas eu me sinto cada vez mais feliz. E por que eu me sinto feliz? Porque conhecimento dá prazer. Entendeu? Eu me lembrei aqui de um outro exercício dos estoicos, né? Conviver, ter amizade com os grandes, né? Dá prazer. Às vezes você tá vivendo aí numa sociedade muito confusa, uma bagunça, sua família é uma bagunça, às vezes você não tem nem um quartinho para escapar dentro da casa, mas uma boa literatura, um pequeno texto filosófico de valor verdadeiro, pode ser a oportunidade para um convite, para conviver com uma pessoa, com um conjunto de ideias que vai te deixar melhor. Concorda, Valdir? Quer dizer, a gente está recomendando que as pessoas não sejam só rabugentas com aquilo que lhes tem feito bem, que é o espiritismo, a gente espera. A gente não está recomendando que elas chutem o balde, né? Não. O nosso convite é para que vocês percebam que o potencial das ideias libertadoras do espiritismo
é maior do que aquele com o qual a gente tem se habituado. É por isso que os espíritas são tão mentalmente doentes. Não é à toa que você faz qualquer eventozinho de saúde mental, os espíritas inflam. Mas eles inflam como se estivessem atrás, né, da próxima dose do analgésico, entendeu? Você fica meio perdido porque você recomenda que a pessoa medite, você recomenda que a pessoa estude. Ela fala, mas eu estudo um monte, fiz 18 cursos esse ano. Entendeu? Mas não é pra você se tornar membro do fã-clube do seu divulgador favorito. Vai virar coroinha, né? Na verdade, pensando no espiritismo, Rodolfo, nisso que você estava dizendo, sim, dá para pensar que entrar em contato com os grandes por meio da literatura é possível, mas é possível também ouvindo música, como você fala. Eu descobri no YouTube alguns canais com músicas que eu adoro e que servem para o meu momento de relaxamento no fim do dia, quando eu quero só descansar, não quero fazer nenhum esforço mental, elas são o meu analgésico, como você estava dizendo aí. É aquele meu minutinho do fim do dia ou antes de dormir, eu quero uma analgesia. Então eu vou ouvir esta música aqui, vou ouvir esse autor, esse cantor, enfim, que eu gosto. Não dá para viver uma vida na Terra encarnado sem momentos de analgesia, né? O que eu acho que é o equívoco, talvez, desses nossos amigos que têm aí 18 parcelas no cartão de crédito para pagar de eventos espíritas em hotéis 5 estrelas, é pensar que a vida é uma eterna analgesia. Então é a busca permanente pela ausência de sentido, pela ausência de dor, pela ausência de contato, de atrito, de aprimoramento. Claro que todo mundo precisa de um momento de alívio. Encontrar o Dayan na casa dele e comer uma pizza, ou sair contigo no final do dia para ir tomar um café, ou ir para a academia, ir correr, ouvir o meu programa de bobeira no YouTube, eventualmente. Isso tudo é essencial para mim, para o meu equilíbrio mental. Estes momentos de descontração, alívio, alegria, prazer, são essenciais no meu dia, são essenciais na minha semana, no meu mês, no meu ano. Acho que a crítica que a gente faz aqui é pensar que a vida não deve ser uma busca pela analgesia permanente da existência. A arte não vai te dar um analgésico permanente, a meditação não é um analgésico permanente, o conhecimento não é um analgésico permanente. A nossa própria existência não pode estar anestesiada. Nós temos que estar empolgados, envolvidos, lutando constantemente. E paz de espírito não é o paraíso que nós fomos ensinados a buscar nas nossas tradições religiosas antigas. Um eterno far niente, sabe? Memento mori, vamos lá. Terminando o episódio, Dayan, você não tá na beira da morte não, você morreu. Se você for fazer uma análise então de como sua vida tá e tendo já como espírita que planejar os próximos passos, se você olhasse agora, você acha que tá tudo indo bem, você quer consertar um pouco as coisas, tudo que você se planejou estudar. Você terminou um mestrado uns tempos aí, teu orientador é muito bom, você teve a oportunidade de estar com um orientador de muito alto nível, você já tem os próximos passos, você deu um depoimento dizendo que o estudo te deixou mais confiante na vida, né, mais equilibrado, para resistir melhor às dificuldades. Então vamos lá, se você tivesse que se pensar agora nesse momento fatal em que sua vida tá para terminar esta encarnação, né? A rota tá indo bem, não? Eu acho que sim, porque nessa jornada aí, né, no início especialmente da vida adulta, houve muita mudança, houve muita transformação, houve muito aprendizado. Então já tem um norte, eu acho, muito maior para seguir. Esse é o ponto. Agora, as coisas estão no caminho, mas se eu desencarnasse hoje, eu ia já desencarnar bastante frustrado, porque teria muita coisa para fazer. O que já foi, já foi. Mas daqui para frente ainda há muito que aprender, há muito que compreender. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente convive, mais a gente percebe que essa vida em sociedade ela é muito complexa, porque o ser humano ele é muito complexo. Enquanto a gente ainda está entendendo os fenômenos que estão à nossa volta, né? Ou melhor, na medida em que a gente vai entendendo, a gente vai se ajustando melhor.
a gente tem uma compreensão melhor. Eu não digo nem que a gente passa a ser tolerante, a palavra não é nem essa, é que a gente passa a entender que o outro, que tem um comportamento diferente, que ele tem atitudes diferentes daquele padrão que nos foi ensinado, ele não faz isso apenas porque ele quer, mas porque aquela é a manifestação, né, íntima dele mesmo. Ele está sendo capaz de pôr para fora e de se manifestar de uma maneira verdadeira, como ele realmente é, sem amarras que a sociedade normalmente coloca em todos nós. E a gente precisa aprender a conviver com isso, com todo tipo de manifestação das personalidades, porque nós todos estamos em níveis evolutivos muito diferentes e isso tudo faz parte de ter essa convivência. Então, a gente só consegue conviver harmonicamente com aquilo que é muito diferente quando a gente tem um mínimo de entendimento de como, por que as coisas estão se passando dessa forma. E aí, para nós, passa a ser muito natural o comportamento diferente. A gente sai daquela caixa que nos colocaram para entender que, ok, nós estamos de acordo com essa caixa, mas existem pessoas que não cabem nessa caixa. E tá tudo certo, não é só importante que elas existam, como é importante que eu interaja com elas, porque não existe uma única caixa no universo, ponto. São várias, e as caixas precisam se misturar. Então eu acho que as coisas estão num caminho bom, porque a mente está cada vez mais se abrindo para essa complexidade. Mas tem muito chão para frente ainda. Se desencarnasse hoje, eu ia ficar frustrado. Falei, pô, ainda tinha muita coisa para ver aí. Fica para a próxima. Não, mas o objetivo da reflexão é que você apenas faça isso que você acabou de fazer, né? Claro, ninguém gostaria de abandonar uma viagem no meio do caminho, mas o objetivo da reflexão é qual seria o meu olhar para o caminho que eu estava percorrendo, né? Quer dizer, fazer com que a gente faça isso. Quando a gente junta a reflexão sobre a morte dos estoicos com o eterno retorno do Nietzsche, né? E se eu tivesse que viver essa vida de novo e de novo, né? Não é engraçado pensar que e se eu morrer agora, mas fosse obrigado a viver a mesma vida de novo? Chama reencarnação. E aí, Valdir, você acha que o ajuste de rota que você tem feito para ter uma mente mais equilibrada na realidade em que você vive, tá indo bem? O que você pretende fazer em breve? Se desencarnasse agora, olha, tô tranquilo, voltaria ao mesmo ponto de onde eu parei sem dores muito profundas? O que você acha? Memento mori. Se eu tivesse desencarnado agora e nós estivéssemos os três conversando no mundo espiritual, eu acho que eu ficaria muito feliz em reconhecer que ter deixado de ser um fanático religioso foi a grande aquisição dessa encarnação. Assim. Eu deixei de pensar fanaticamente numa religião. Segundo, claro que eu não quero deixar a encarnação agora, então penso que as modificações que foram acontecendo nos últimos anos me ajudaram a ter uma vida mais leve, especialmente a partir de uma compreensão parecida com a que o Dayan estava falando dessas caixinhas ou dessas caixas de diversidades que se movem. Compreender as diferenças e nuances da minha existência e das minhas escolhas em face do lugar onde eu estou e da vida que eu vivo e das possibilidades que estão à minha frente e que não estão à minha frente. Saber separar esse joio do trigo. Não está à minha frente a possibilidade de ter a vida material A, B ou C, mas está à minha frente a possibilidade de viver a vida que eu tenho hoje da forma X, Y, Z. Conseguir pelo menos separar esse joio do trigo e pensar como Nietzsche, que você trouxe à baila agora, propõe no eterno retorno, não deu agora para ser como eu sonhava. Então, se esse sonho continuar existindo em outro momento, se daqui 100 anos esse ainda for o sonho, talvez ele possa ser feito numa próxima encarnação. Já que tem hoje, é essa. A ideia de amor fati e de dedicar-me a esta realidade, por incrível que pareça, apesar dos sofrimentos da existência atual, me trouxe paz de espírito, ou pelo menos a paz de espírito que eu sou capaz de ter agora. Às vezes pode parecer um pouco cruel, né? Assim, uma das coisas mais
fortes do espiritismo é você poder chegar para uma pessoa que está sofrendo de um mal muito grande, né? Uma doença crônica terrível. Tem muita gente aí sofrendo demais, né? Com as enfermidades do corpo físico e também com a realidade social, né? Nós não somos pessoas miseráveis, nós não somos pobres, aliás, muito longe disso. A gente não vive numa zona de guerra, né? Então, assim, a nossa vida é uma vida bastante em ordem para a gente pensar que não seria ruim fazer tudo de novo se fosse preciso, né? Então é bom, assim, deixar claro, como recado para os nossos ouvintes, que a gente entende, claro, que muitas pessoas estão presas a relações nesta existência material, que, falando francamente, seria maravilhoso se libertar delas, né? Inclusive com a própria dor e o próprio sofrimento. Nenhum de nós teve um filho assassinado no meio da rua. Imagina conviver com um filho, um cônjuge que desapareceu no mundo, assim. É uma coisa, assim, quase impensável, né? Eu tenho filhos pequenos, né? Imagina, sua filha sumiu, desapareceu. E eu não ia dormir nunca mais. É óbvio que eu quero que esse sofrimento simplesmente acabe, ou de preferência que o mundo acabasse, né? Então, assim, é bastante compreensível e o Espiritismo tem uma resposta para você que está nos ouvindo. Toda dor e todo sofrimento que parece interminável vai terminar. E toda vida que parece destruída e impossível de ser vivida será reconstruída. E essa é a grande bondade de Deus que nos fez imortais e nos preparou para a evolução. Agora, é muito importante que a gente entenda que o tempo que a gente tem é para ser usado para que a gente assuma a condição de um espírito imortal que sabe de tudo isso. E para que a gente aprenda agora a pensar assim. Então, eu sei que parece mais fácil pra gente, e muito provavelmente e a gente não quer ser injusto com ninguém, é muito mais fácil pra gente chegar e dizer, olha, como espírito imortal, se eu tivesse que viver tudo de novo, eu gostaria. Mas não nos entendam errado, por favor. O que o Espiritismo quer nos mostrar é que, pensando como espíritos imortais, alimentando as nossas expectativas de um modo mais equilibrado, né? E buscando os melhores caminhos, como o bom conhecimento, o conhecimento realmente edificante, né? O autocontrole, o equilíbrio na vida, você está pronto para o que daí vier. A minha resposta é muito parecida com a de vocês. Tudo que eu fiz até aqui foi de um jeito a me preparar para que, se eu precisasse continuar assim, eu ia gostar. Então eu tenho que ser coerente, né? Eu sou professor e gosto de ser professor, eu tenho meus filhos e adoro eles. A minha vida é muito boa nesse sentido e eu quero continuar em frente, né? De resto é fazer a revolução e ver o que acontece. Jovem espírita que está nos ouvindo, esquece o Jardim do Éden, tá? Não tem o paraíso, esquece o Jardim do Éden, vamos dar conta desse mundo e vamos dar um jeito nele, que é o que interessa. É pra cá que a gente vai voltar. Eu entendi assim sua frase, Valdir. Você falou que deixou de ser um fanático religioso, né? Eu tava lendo num livro ontem lá do Alan Siegel, que eu tenho falado na coluna de filosofia. Ele, olha, não tem fábula mais inacreditavelmente reescrita no Ocidente do que o Jardim do Éden. E os judeus nem se importam com ela, porque pra eles não tem nenhum significado. Só pra gente, né? Eu vou morrer, vou pra um lugar bom, nunca mais eu volto, vou pro Jardim do Paraíso e tal. Bom, o episódio foi longo, a gente foi mais longe do que devia. Recadinho final de vocês, recomendações de leitura, série e etc. Fiquem à vontade. Bom, ouvinte, eu vou fazer uma recomendação bem breve para vocês. Procurem coisas muito diferentes no YouTube que vai valer a pena. É maravilhoso. Ele gosta mesmo do YouTube, cara. Impressionante. Ele, digamos assim, uma parcela bem grande da humanidade encarnada. É praticamente a biblioteca de Alexandria reaberta, imagina. Ela é um pouquinho, o YouTube é um pouquinho maior do que a biblioteca de Alexandria. Tem que procurar. Eu recomendo a leitura de um livro novo que tá rolando aí, editado pela editora La Chatre. Parece que o cara fez um bom trabalho, se esforçou bastante, um livro gostoso de ler, chama Vida, Morte e Vida, uma breve introdução à filosofia do Espiritismo. Você encontra nas melhores livrarias, pode comprar pela internet, e eu espero que o livro ajude vocês a pensar um pouquinho mais como espíritos imortais dentro do seu cotidiano, né? E aí, acordou segunda-feira, os boletos não se pagam sozinho, e daí se eu sou espírita? Leia o livro, acho que pode ajudar nesses momentos aí. Recomendo, o livro é muito bom. Bom, chega então, vamos lá. Galera, muito obrigado, não deixem de curtir nossa página lá no Instagram, @ocast dos Espíritos. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber o lembrete com o lançamento dos nossos novos episódios em primeira mão. Muito obrigado a todo mundo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Yeah.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.